A guerra entre Israel e o Hezbollah simplesmente escalou para uma fase bastante crítica. Não que esse conflito é uma novidade, mesmo porque as disputas e as tensões entre Israel e o Hezbollah têm aumentado de maneira bastante intensa desde o último dia 7 de outubro. No caso ali, em 2023, quando o Hamas fez o ataque contra Israel. De modo que não é exagero nós dizermos que a guerra entre Israel e os seus vizinhos ocorre em dois frontes. Nós temos a guerra no sul, contra o território da faixa de Gaza e o Hamas, e também na região sul do Líbano contra o Hezbollah, no caso ao norte de Israel. São pelo menos dois frontes de guerra que Israel acaba enfrentando aí na sua região contra os seus vizinhos e assim por diante, ok? Nós tivemos inclusive ataques de parte a parte, Israel e Hezbollah, atingindo cidades importantes, de modo que Israel fez ataques contra a capital do Líbano, Beirute, e por sua vez nós temos diversos ataques por parte do Hezbollah contra pontos estratégicos importantes em Israel, tanto em Haifa quanto na Alta Galileia. É sobre estes temas que eu vou falar aqui com vocês. Mas antes, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E muito importante, um recado extremamente importante a você. Atenção! Quer aprender geopolítica de uma maneira bastante aprofundada e tem interesse em entender e aprender mais sobre o Oriente Médio, especialmente. Por que Jerusalém é tão importante? Ou qual que é a importância do Islã na região de todo o Oriente Médio e assim por diante? Dê uma olhada no nosso e-book. O link está na descrição do nosso vídeo. Um material feito preciso e específico para quem quer aprofundar o conhecimento sobre geopolítica e ter material de estudo. Dê uma olhada no nosso e-book, o link, repito, está na descrição do nosso vídeo. Vamos aqui continuando falando sobre essa figura. Aqui nós temos o líder no caso aí o líder do Hezbollah, mais um dos líderes do Hezbollah que foram atingidos por Israel e, enfim, eliminados, digamos assim, perfeito? Nós temos então Israel fazendo ataques bastante precisos contra o Hezbollah nesses últimos tempos, de modo que algumas lideranças do Hezbollah já foram afetadas, inclusive no caso aqui Ibrahim Akil é a última grande liderança do Hezbollah que foi morta, enfim, em ataque que Israel fez na região do território de Beirute, próximo ao território de Beirute. Eu quero inclusive aqui chamar a atenção a vocês para uma das grandes características do nosso canal, que é o mundo no mapa. Percebemos o quanto o território, tanto de Israel quanto do Líbano, estão afetados aí de maneira bastante significativa pelo conflito. Quando nós observamos este mapa aqui, eu quero chamar a atenção para o chamado ponto crítico da guerra, aumentando o mapa para você observar na sua tela. Na cor avermelhada, nós visualizamos justamente o sul do território do Líbano, onde nós temos a presença significativa do Hezbollah. É o vale importante aí, conhecido, né? Bem como aqui nós temos a cidade de Tiro, bem como ainda a região aqui de Nabatien. Perfeito? Esta região aqui é a região importante do sul do Líbano. Só para dar um exemplo de Israel, aqui nós temos Haifa, aqui nós temos o Mar da Galileia circulando na cor em vermelho. Esta região na cor em roxo aqui é a zona de disputa fronteiriça envolvendo o território de Israel, o território da Síria, aqui você vê Damasco, né? E o território do Líbano, tá certo? É uma das regiões mais disputadas do planeta Terra hoje, perfeito? Quando observamos no próximo mapa, nós vemos claramente as regiões de ataques nesta localidade. Nós vemos uma grande concentração de ataques ali na região do território do Líbano. Aí esses símbolos representam justamente os mísseis que foram jogados contra o território, enfim. Aí nós vemos também a presença de mísseis contra o território de Israel, tanto na região de Haifa, bem como aqui também na região do interior, não é, de Sherafran, ao norte de Nazaré, tá certo? Bem como intensos conflitos na região da Galileia, através do uso de drones, aqui Beit Shem, por exemplo, tá certo? Em Jenin, já que Jenin já é o território aí da Cisjordânia, enfim. Então, esse mapa mostra os pontos de conflito
ou de ações militares de parte a parte, tanto do Estado de Israel contra o Hezbollah, quanto do Hezbollah contra o Estado de Israel. E a população civil, conforme eu disse, foi tão afetada nos dois casos, de modo que pelo menos 60 mil pessoas do norte de Israel teve que ser evacuada desta região pelo fato de tal localidade estar na mira, digamos assim, não é? Dos ataques eventualmente do Hezbollah contra Israel, enfim, tá certo? Então esse mapa mostra a intensidade de conflitos envolvendo os dois territórios. No caso, o Líbano não é uma guerra entre Líbano e Israel, mas sim uma guerra entre Israel e o Hezbollah. Isso é importante que nós tenhamos clareza. Aqui, quando nós observamos ainda este outro mapa, não é? Nós temos o território do Líbano e tal território nos mostra, tal mapa nos mostra justamente lá no dia 22 de setembro os ataques que Israel fez contra o território do Líbano, e nós vemos a grande concentração nesta localidade do sul do Líbano, aqui Beirute, justamente evidenciando o quanto o foco de Israel tem sido justamente alvos onde se localizam as principais concentrações militares do Hezbollah, enfim, tá certo? Então, aqui uma legenda, né? Esse mapa ilustra as localizações dos ataques aéreos, ok? E da artilharia de Israel, com base em reportagens locais libanesas, não é? Muitas reportagens a partir de fotografias, enfim. No caso, geolocalização a partir da foto, tá certo? Esse mapa descreve os ataques lá do dia das 12 horas, no caso 12 da tarde, né, de 21 de setembro até o dia 22 de setembro, enfim, tá bom? Então nós temos uma intensidade de ataques por parte de Israel contra o território do Líbano, assim como existe ataques bem consideráveis também por parte do Líbano contra Israel. Aqui a gente vê o território do Mar da Galileia, no norte, e também a região de Haifa por parte de Israel, onde nós temos ataques bem consideráveis por parte do Líbano, no caso do Hezbollah, contra o território de Israel também. Então a gente visualiza claramente que o conflito se dá no sul do Líbano e também na região norte de Israel, nesta zona fronteiriça entre ambos. E claro, na disputa fronteiriça que também existe entre a Síria, o Líbano e Israel, esta região das colinas de Golã, tá certo? Então é nesta localidade que nós temos o principal ponto crítico da guerra. É claro que para Israel existe também a situação aqui da região da faixa de Gaza e a lamentável dificuldade para chegarmos a uma paz em decorrência dos conflitos com o Hamas aqui ao sul. Se nós observarmos ainda mais ao sul, nós temos aqui o Porto Eliaf, okay? Uma das regiões importantes de Israel ao sul, que dá acesso ao Mar de Aqaba, né? E consequentemente depois ao sul ainda ao Mar Vermelho, uma região de muita tensão também nesses últimos dias. De modo então que por parte de Israel, na região norte o problema envolve em boa medida o Hezbollah, aqui na região sul o Hamas, não é? Em especial na região da faixa de Gaza, e na região do Mar Vermelho, do Porto Eliaf, nós temos ali uma tentativa de atuação crescente por parte do Houthis, ok? O grupo ali que atua radicado em especial na região da como chama ali, o Iêmen, tá certo? Então Israel tem aí pelo menos 3 frentes de batalhas. Eu comecei o vídeo falando 2, o Hezbollah e Hamas, mas há também o cenário importante que envolve o Houthis da região do Iêmen, muito mais para o sul, enfim, tá certo? Conforme nós sabemos. Aqui, eu quero que nós observemos ainda uma fotografia que mostra a destruição na região de Haifa, a partir do ataque do Hezbollah. Tem vídeos que mostram o momento que o míssil atinge o espaço urbano, lamentavelmente destruindo aí, conforme observamos, a infraestrutura da cidade, tá? Nós temos também, vamos observar aqui no vídeo, eventualmente na região do Mar da Galileia, Israel interceptando ataque por parte do Hezbollah contra eles. Neste vídeo, vejamos. Então nós temos aí as sirenes que eventualmente estão alertando, não é? A população civil está filmando e tal, e eventualmente as explosões são escutadas, conforme podemos observar, né?
os pássaros voando, em debandada, em decorrência de todo o caos que há no contexto da guerra, enfim, tá certo? E o vídeo continua aí minutos tratando deste cenário. Repito, a questão da globalização é como se nós estivéssemos, né, presenciando a guerra em loco, né, em decorrência da quantidade de informações que nos chegam aqui no Brasil através das redes sociais, de maneira bastante difusa. Isso é muito importante. Aqui nós vemos um outro cenário, eu acho que é esse vídeo que vai rolar para vocês, que é justamente em Beirute. Então, na região, né, de Beirute, em especial na região sul de Beirute, salvo engano, Israel promoveu um ataque bastante significativo, com o objetivo de atingir lideranças do Hamas, e num desses ataques é quando houve ali, por fim, a execução do líder do Hamas, o qual nós começamos mencionando, no caso, o líder do Hezbollah, que nós mencionamos no início do nosso vídeo, tá? Então, o que nós estamos assistindo é uma intensidade crescente de ataques, Israel fazendo ataques cada vez mais firmes contra lideranças do Hezbollah e obtendo certamente algumas vitórias táticas, não é? Que eventualmente conseguido atingir lideranças aí do Hezbollah, o que traz para Israel uma, de certa maneira, vantagem, enquanto que o sistema de defesa antiaérea de Israel consegue, em boa medida, interceptar muito dos mísseis oriundos por parte, né, do Hezbollah, enfim, não é? Apesar de ter uma população civil em Israel profundamente afetada, quando nós consideramos a boa parte da população do norte de Israel que teve que ser evacuada, as aulas não vão começar agora no meio do ano, né, do meio para o fim do ano, por conta aí da intensidade de tensões e conflito entre Israel e o Hezbollah, enfim. Vamos continuar acompanhando e torçamos para que nós tenhamos a paz entre estes grupos que lamentavelmente chegam nessa guerra, enfim. E aproveitando aqui o final do nosso vídeo, eu vou agradecer a sua presença, eu vou reiterar a você que divulgue o nosso conteúdo e, se você quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica de maneira muito maior ainda, venha para a nossa comunidade, um ambiente de debate geopolítico toda semana sobre todos os diversos assuntos de geopolítica para você saber tintim por tintim. Mas é isso, bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.